Boa tarde a todos. Ainda deve chegar mais alguém, mas já pode ir começando. Não teve aquela aula pós-carnaval que eu tinha avisado para vocês que ia transferir, né, por conta da Cientex, porque não deu quórum, acho que apareceu só a Rebeca, e aí não deu quórum, aí eu vou prosseguir o assunto hoje, né? Eu acredito que isso não vai prejudicar muito, porque dá para condensar o que falta do assunto, e isso aí não vai ter problemas, né? Já que se trata de uma disciplina optativa, né? Tem também para que a gente ficar nessa correria toda, não, né? Não, só para citar um pouquinho, o pós-carnaval aí, ele, na quinta-feira, né, foi o dia que, teoricamente, a fase 3 do plano de reabertura da Univasf começou. Já tá, né? Tem alguns professores, eu estou no meio, né, que já está frequentando as dependências lá do Colegiado de Engenharia Elétrica com mais regularidade. Então, inclusive eu estive hoje lá pela manhã, né? Ainda a gente está tem algumas restrições, né? Diz que não é para ter mais do que 50% aí do pessoal que trabalha lá em determinado momento, mas isso aí está com folga, né? Teria que ter no máximo 10 professores, 10 pessoas lá nos ambientes lá do colegiado. Só que eu acho que deve estar aí uma média, talvez, de uns 5, 6 aí, aí tá tranquilo, né? Deve ter alguns professores aí de vocês que vão ainda permanecer remotamente a maior parte do tempo, porque deve ter alguma comorbidade, alguma coisa que tenha justificado aí ao coordenador, professor Joaquim, né? Mas aí hoje de manhã eu fui, né? Estava lá o Cláudio trabalhando, né? O Cláudio vai ficar na secretaria um regime de uma semana sim, uma semana não. Então, esta semana ele está lá, né? E tem alguns professores que estão, né, frequentando lá com certa regularidade. Então, por acaso aí vocês precisarem, né, entrar em contato aí com algum professor pessoalmente, aí eu sugiro que entrem em contato com eles para ver se tem um encontro, é melhor às vezes esse encontro tete a tete, como se chama, do que essa coisa aí puramente virtual. Aí tem algumas coisas aí, parece que não tem mais contrato telefônico na Univasf, que os telefones aí não funcionam, pelo menos lá na elétrica não funciona, né? Então, se tiver que entrar em contato com o pessoal, aí vai ter que ser pelos e-mails aí, ou alguma ferramenta, rede social, sei lá como é que os professores de vocês fazem, né? Mas o fato é que está voltando aí, pouco a pouco a gente tá pelo menos fazendo um inventário das coisas que não funcionam. A biblioteca deve aí voltar aí em breve, eles estão fazendo o próprio plano, né? E mesmo parecendo que parece que a universidade não quer que espalhe aí que voltou, né? Mas aí eu acho que a gente tem o dever de pelo menos informar essas coisas, né? Então, aí a nossa disciplina, porque é teórica, ela vai continuar aí nesse formato aí até o final, né? Mas eu espero que as próximas aí no próximo semestre 2021.2 a gente já tenha o encontro presencial em sala de aula, né? Já que ainda tem algumas, ainda a legislação, ela ainda está permitindo o
o ensino remoto. Enquanto o governo federal não revogar a emergência sanitária, emergência de saúde, né, algum decreto que tem lá, né, então está sendo possível ainda ter esse tipo de ensino remoto. Então, até para o planejamento dos próximos semestres, do próximo semestre, né, 2021.2, parece que tem meio que uma decisão de cada professor ou de colegiado se as disciplinas vão ser ainda presenciais, remotas ou algo desse tipo. Ainda está algo meio nebuloso, né? Mas eu acho que com essas coisas, com essa guerra aí que está em andamento, a pandemia deve estar com os dias contados, né? E eleição aí que se aproxima, né? Então, vamos ver o que nos aguarda, né? Mas aí, né? Quem quiser matar as saudades aí da universidade, já pode dar uns pulinhos lá, né? Ver o mato, os cachorrinhos, os gatos, né? Que devem tá esperando, né? Aí por vocês. Então, vamos lá, né? Eu vou pegar aqui uma recapitulação, pelo menos, do que foi visto aí até agora. Então, nós vimos as modulações digitais, né? Então, o que a modulação faz é você pegar um símbolo, né? Exemplo 00 aqui, e associar isso aqui com uma forma de onda. Então, isso aqui é uma regra bem definida, você tinha lá os tipos lá conhecidos, né? ASK, o PSK, o QAM, que é uma modulação aí das mais utilizadas atualmente, né? Então, você pega M formas de onda, e tem a relação disso aqui com N igual ao log de M na base 2, né, K, né, isso aqui, bits de informação. Então, tinha isso lá, né? Então, você tem a associação de bits para N formas de ondas, e nós vimos como é que isso se comporta sobre alguns modelos. Então, o modelo basicão, né, o mais simples de todo, é o que se chama de AWGN. Então, você manda lá a sua formazinha de onda, e o que é que vai acontecer? Vai simplesmente somar isso daqui com o ruído NDT. Então, você vai ter aqui uma espécie de uma senoide aqui, mais um chiadozinho, né? Poderia ser algo assim. E depois você tem aqui uma estrutura chamada de receptor, e o receptor vai tomar a decisão e vai entregar aqui os bits, né? Então, você tinha bits de um lado, que geraram formas de onda, depois essas formas de onda tiveram aqui algum tipo de corrupção pelo ruído, e o receptor, ele entregou bits de novo. E depois, né, de base em tudo isso aqui, você compara o bit transmitido com o bit recebido e calcula o que nós chamamos de probabilidade de erro, né? A probabilidade de erro de símbolo, né? E depois aí você pode também calcular a probabilidade de erro de bit. Só que isso aqui não é um modelo é um modelo simples, né? Não retrata muito o que nós temos da realidade. Então, na prática, você vai ter alguma espécie aqui de restrição. Então, nós poderíamos pegar, colocar um modelozinho um pouquinho mais sofisticado, mas ainda assim simples, né? Se você pegar aqui uma espécie de um filtro ideal, mais o ruído, né?
isso aqui já poderia, por exemplo, simular um canal ideal limitado em banda, né? O que é que poderia ser isso? Isso poderia pegar, no lugar disso aqui, né? Isso poderia estar sendo caracterizado aqui por uma função de transferência desse tipo. Em torno da frequência da portadora, poderia ter algo assim, né? Que o que está acima, então vamos botar FC mais W, FC menos W, o que está acima disso aqui e o que está abaixo disso aqui vai ser cortado e só passa aqui o que está dentro. Então, imagina aqui se nesse caso você tem uma forma de onda que tenha um espectro desse tipo, né? Algo assim. O que é que vai acontecer? O que está aqui dentro, né, vai passar direitinho e o que está aqui fora vai ser cortado, né? Então, esse espectro daqui é algo típico de pulsos retangulares. O que é que seria isso aqui? É quando você tem você está transmitindo aqui o seu senozinho, mas que esse seno ele está sendo o pulso base que tem, né? Se você pegar aqui a sua senoide e multiplicar aqui por algo desse tipo aqui no tempo, aí você teria isso aqui. Então, um espectro desse tipo, né, no domínio da frequência, se você está multiplicando no domínio do tempo, no domínio da frequência você vai ter a convolução. Então, você teria algo desse tipo que tem esses lóbulozinhos aqui, né? Então, o filtro, aqui nesse caso o canal ideal, ele cortaria essa parte. E o que é que isso teria no domínio do tempo? No domínio do tempo você espalharia. Então, o seno que está assim comportadinho, né? Na hora que você colocasse ele aqui nesse canal, ele poderia espalhar a forma de onda. E o que é que isso acontecer? Como você não está mandando só um pulso, você está mandando vários pulsos sucessivamente, eles iriam interferir uns nos outros. Então, qual a ideia de lidar com a situação dessa? Que um canal ainda que é ideal, mas que ele é limitado em banda. A ideia é, ao invés de você colocar algo desse tipo, você pensar em algo mais como se o pulso base aqui ele fosse mais arredondado, né? Ao invés de ter essas transições bruscas, ele fosse algo desse tipo. E tem um formato que é o formato que é o ideal, né? Que no domínio do tempo a gente tenha uma coisa aqui, um formato de um sync. Então você teria, na realidade, né, ao invés de um pulso retangular, você teria um sync desse. Só que isso daqui não pode ser gerado na prática, então o que se faz é um pulsozinho, a gente conheceu como cosseno levantado, que ele vai ser usado no lugar desse pulso retangular aqui, que a gente não vai usar. Qual a vantagem do pulso cosseno levantado? É que no domínio da frequência, ele vai ter um espectro que é limitado, né? Aqui, o F. Vê que é bastante diferente se nós pegássemos o do retângulo. O retângulo no tempo, na frequência, ele é um sync. Aí o que a gente tem, né? Teria o sync no tempo, ele é um retângulo na frequência.
Como a gente não pode gerar esse sinc aqui no tempo, na prática, nós usamos aqui o cosseno levantado, que é uma aproximação, que ele não é retangular na frequência, mas ele se extingue aqui com um determinado tempinho, né? Então, esse daqui vai ser a solução que você usa. Isso aqui está em banda base, mas nada impede que você use ele com a portadora senoidal. Então, você poderia pegar isso aqui, né, multiplicar esse pela a sua onda senoidal, e o que é que você faria no domínio da frequência? Isso aqui vai para ser colocado na frequência aqui da portadora. Então, repare que agora, se isso aqui passar por um canal aqui ideal, assim, limitado em banda, você não vai ter esse problema de eliminar componentes aqui, vai perder informação aí do pulso. Só que ainda, né, isso não é uma situação típica. Então, os canais na prática, né, os canais, eles costumam ser seletivos em frequência. Então, o que é isso? É você ter um F, né, lá do canal, e ele pode ser algo que cai assim, depois aumente, algo desse tipo, né? E o que é que você nota? Isso aqui a gente estaria pensando no módulo do H de F. Você vai ter algumas frequências que vão passar bem, outras que vão ser bem atenuadas, vai ter outras, vai ter esse ganho, né? E isso aí vai variando. Na hora que você bota alguma coisa num canal desse, vai bagunçar tudo, né? Vai fazer a coisa, os pulsos interferirem com os outros. Então, a alternativa que nós vimos para isso na última aula é algo chamado de equalização. A equalização é uma delas. E nós vamos ver aqui a segunda, que é o FDM. Então, eu vou agora passar aqui para os slides, só recuperar um pouquinho aí da parte dos equalizadores, e depois a gente vai passar para o FDM. Mas o problema é esse, né? O problema que a gente está querendo resolver é arranjar pelo menos um modelo um pouquinho mais real do que tem. Esse canais seletivos de frequência, isso aí aproxima bem o que acontece na prática quando você tem aqueles ambientes de multipercurso. E vamos ver, né, até que ponto essas soluções fazem alguma coisa, né? Até hoje o pessoal procura melhorar isso para ter os melhores desempenhos. Então, eu vou aqui passar para os nossos slides para chegar até a partezinha que a gente queria. Então, aqui está a questão do pulso que se usa, o cosseno levantado, né? Poderia dizer, o efeito do multipercurso que gera aquela coisa estranha no domínio da frequência lá no canal. E aí, né, a gente chega o modelo, né? Então, se for pensar no multipercurso, você está mandando um pulsozinho P e, graças ao canal, o que você vai receber vai ser um Q, que vai ter o pulso que você tinha mandado e vai ter versões atrasadas e com um ganho aí que esse ganho, né, vai depender aí da frequência e também uma constante alfa aí do ganho aí do multipercurso. O que é que nós temos, né? Podemos aplicar isso às modulações, então você poderia ter uma expressão aqui para um sinal do tipo QAM, usando aí os formalismos de equivalente massa baixa.
Aí, já com o ruído colocado no meio, e o modelo, né, que a gente poderia trabalhar é algo desse tipo, né? O, eu iria pensar aqui nesses SK, que são os símbolos lá do QAM. Então, imagina aí que você tenha 4 sinais aqui, né? Então, para colocar esse aqui, você poderia ter, ele já está representado aqui, esse SK, o primeiro símbolo, por 1 mais J, um número complexo. Esse aqui de baixo, 1 menos J. Esse aqui, né, você vai ter menos 1 menos J, menos 1 mais J aqui desse lado. Então, esses SK são números complexos, né, que estão representando esses pontos na constelação, e cada pontozinho desse na constelação pode ser associado a uma forma de onda. Para esse formalismo de equivalente passa-baixa, você não precisa trabalhar com a forma de onda. Você trabalhar aqui com esse número complexo que está associado a esse Szinho. Então, você pega o Szinho, digamos, você quis transmitir o 00 lá, 00 está associado a 1 mais J, aí você vai lá, mandou 1 mais J, estaria representando cada bichinho desse ponderado por um impulso e está mandando aqui pelo um canal que tem uma resposta a impulso que ele tem. Então, o que é que você vai ter? Você vai ter na hora que você faz isso, é como se você tivesse exatamente aqui essa expressãozinha que está colocada aqui desse lado, né? Os seus pulsos, né? Então, pegou os pulsos, né? Somou com o ruído e do outro lado você tem aqui o sinalzinho Y de T. Então, qual vai ser a ideia, né? A ideia vai ser pegar esse sinal, passar ele por um filtro e tomar alguma decisão. A lógica seria você utilizar um filtro casado aqui, mas isso aqui não é possível, então, normalmente você faz um filtro casado a o sinalzinho PDT. Então, a gente teria no receptor, né, inicialmente, você recebe alguma coisa, você passa aqui por o filtro casado ao P, então vai ter o bancozinho lá de filtros. Depois, você vai fazer o quê? Você vai amostrar o sinal e vai gerar aqui um número Z de N. Você vai fazer alguma coisa aí com esse Z de N, né? Você vai equalizar esse Z de N para poder tomar depois a decisão baseada nele reconstruída. Então, tem toda a matemática envolvida no meio, né? Aqui as contas envolvidas aqui, o Z de N aqui em tempo discreto. Note que o Z de N, né? O valorzinho que você está recebendo, ele depende do símbolo, do S de K, o lá da constelação que você mandou, e está dependendo aqui do canal, o H de N, e aqui tem o ruído. O que é esse H? Bem, H ele vai ser uma combinação nesse nosso modelo do Q, né, e do P. P, tudo bem, ele é conhecido, mas o Q é aquela bagunça que depende do multipercurso, né? Ele vai depender do todo. Então, pode ser que, às vezes, você não conheça o Q direito e, consequentemente, você não vai conhecer o H. Então, por essas razões, às vezes, você vai ter que, de alguma forma, usar algum tipo de estimação para poder adivinhar quem é o Q e, consequentemente, adivinhar o H, né? Porque essas coisas aí mudam com frequência. Então, dado Z, o objetivo é você melhorar essas coisas, né? Projetar um equalizador de forma a recuperar, evitar que haja interferência entre
os símbolos e você tome a melhor decisão. Então, tem algumas alternativas para isso. Tem aí os equalizadores do tipo TSE, que são os que tomam aí as decisões a cada intervalo de T segundos, é um valor fixo. Então, no modelo para isso, né, a gente poderia tá tendo aí o que tínhamos até então, o Z. Quando você recebe o Z, você vai passar o Z aqui por um filtro F de Z e vai obter na saída um D, e a partir daí você toma a decisão. Então, o D é um número, e esse número você vai tomar com base naquelas regiões de decisão. Então, não sei se vocês estão lembrados, né? Fizeram aquela tarefinha de regiões de decisão. No caso do QAM aqui é bem simples. Num caso desse aqui, você vai ter 4 regiões de decisão. Né? Então, se o D cair numa delas, você decide por o símbolo que está naquela região. É algo bem simples e aí você teria a estimativa. Né? Mas, para isso acontecer de uma maneira correta e tudo direitinho, você tem que projetar bem esse filtro, esse FDZ. Então, tem as várias técnicas para fazer esse projeto. Então, começando, o que é que tinha? Né? O FDZ aqui está caracterizado aqui por uma função de transferência discreta, aqui, um filtro equalizador, né? Então, você vê que tem os termos Z, lá, se lembra de princípios de comunicação, controle 2, vai ver que isso aí está associado à transformada Z, é o domínio da frequência de uma variável discreta. Então, você está fazendo aqui um processamento discreto. Então, o seu D de N, né, a saída vai ser o F de Z atuando no Z de N. Aqui tem um abusinho de notação, né? Porque a gente está usando aqui domínio da frequência, domínio do tempo, né? Mas os caras costumam fazer isso. Né? Então, o Z de N vai ser o H de Z vezes aqui a representação aqui, o SN, né? A gente teria isso aqui. Da mesma forma, o filtro também atua sobre o ruído, então você tem um termo do sinal e tem um termo do ruído. Você pode pegar e agrupar esses termos aqui, F e H, numa função de transferência e está colocado aqui. Então, isso aqui, por enquanto, é uma expressão genérica. Lá em análise de sinais e sistemas, análise de sinais e sistemas avançados, você poderia chegar no TAI, ou processamento digital de sinais, né? Disciplina aí que fala sobre isso. Né? E agora vem o projeto do equalizador. Então, o objetivo vai ser limpar a interferência de D, para você ter uma decisão livre de erro. Então, o que é ver que está acontecendo aqui? Né? Vou pegar aqui a expressão. Né? Note que, como aqui você tem várias réplicas aqui de H, isso daqui é um somatório, está tendo uma mistura dos símbolos sucessivos. Então, o objetivo é você deixar a coisa limpa. Né? Então, a ideia é que você, num determinado instante N, você só visse aquele símbolo que você está querendo. Então, N aqui, você queria ver o N, possivelmente com determinado atraso U, mas você não queria ver uma mistura deles. Então, se nós expandirmos a expressão, você nota que você tem um termo aqui, que seria o que você realmente quer, mas você tem aqui uma mistura, uma soma de termos que também está aparecendo e você está vendo esse bolo todo. Então, tem tipo de equalização, né, que o que você vai querer é eliminar isso daqui. Né? Ou outras aí que eu penso numa eliminação do conjunto, que procura eliminar a interferência e mais o ruído também. Então,
tem técnica que vai ser mais fácil, né? E outras que vão ser um pouquinho mais complicadas. Tem umas que vão melhorar uma coisa, mas vão piorar outra coisa. Então, a primeira delas aqui, se for pegar, né, é o forçamento ao zero. Então, o que o forçamento ao zero faz é eliminar esses termos da interferência. Então, você eliminando esse termo da interferência, é só fazer os coeficientes serem zero quando o símbolo estiver fora lá do intervalo que você está querendo. Então, isso no domínio da frequência vai se traduzir por uma função de transferência do tipo z elevado a menos 1, e o seu equalizador é desse tipo. Então, vamos olhar o que tem que fazer aqui. Você tem que conhecer o H, né? Conhecer o H para poder produzir o F, né? Só que muitas vezes você não conhece o H, então de alguma forma você vai ter que estimar o H aí com base nos dados para poder ter uma boa aproximação dele e conseguir produzir o F. Então, se você conhecer e esse filtro for causal e ele puder ser implementado, então isso significa que você vai eliminar toda a ISI, porque você vai garantir que o termo seja zero. Mas pode ser que você não consiga, né? A prática é diferente. Muitas vezes você não conhece o H com uma absoluta certeza e às vezes também você pode ser que esse filtro não seja causal, então você não vai ter uma boa aproximação. Então, né, nesse caso, você vai ter aqui a sua variável de decisão vai ser o sinal que você está querendo e vai ter um termo de ruído. Qual é o problema dessa decisão do forçamento do zero? É que você projetou o F para eliminar esse termo aqui, né? Você não projetou ele para eliminar o ruído. E ele pode ser que ele dê um upgrade no ruído aí, né? Aí você ganhou de um lado, reduziu a interferência, eliminou, né, a interferência, mas aumentou o ruído no processo de decisão. Então, esse é um efeito colateral que pode haver, né? Então, é um problema que você pode ter. Ainda, né, pode-se melhorar esse tipo de análise aí, verificando como é que vai ser essas componentes de ruído. Isso aqui são os cálculos no domínio do tempo, FI aqui, isso aqui é a transformada Z inversa lá do F de Z, você consegue calcular esses coeficientes e você vai ver aí se o seu ruído vai ser amplificado ou não. Bem, fora essa opção, tem a outra forma de projetar um equalizador, que é através do você eliminar o erro médio quadrático lá do que tem. Então, se a gente pegar o DN lá daquela sequência e passar o SN-U para esse lado, vai ter aqui isso é o sinal menos o que você mandou, né? Então, a diferença entre esses dois vai ser o erro, né? É o erro, o seu erro. Então, o que é que você vai querer? Vai ser minimizar o erro. Então, o seu equalizador ele deve minimizar, tira o módulo, elevar ao quadrado e chama isso aqui de erro médio quadrático. É algo que ocorre muito em processos de otimização, é uma grandeza aí muito utilizada em processos de otimização e tem técnicas para isso. Então, na hora que você minimiza esse erro, você vai minimizar todo esse efeito nocivo, tanto da interferência quanto do ruído, e vai estar incorporado no projeto do seu equalizador. Então, aí tem um monte de continhas no meio, né? Eu não vou pegar aqui essas continhas de novo, utilizando o equalizador como um filtro FI, né?
E no final das contas, o problema se resume a você conseguir achar os coeficientes do filtro, dado que você possui informações sobre o Z, a variável lá que você recebeu, né? E o conhecimento aqui do canal. Então, tem que ter, para achar o filtro, você vai ter os dados que você recebeu e tem aqui uma estimaçãozinha do canal. Isso aqui é o canal. Você, de alguma forma, vai ter que conseguir essa informação do canal para poder achar os coeficientes ótimos do filtro, né? Aí tem esses detalhes aí de cálculo matricial. Vai fazer o que? Inverter essa matriz, multiplicar pelo outro lado e acha os coeficientes aí do filtro. Tem as continhas aí no meio. Além dessa implementação do TSE, que é mais simples, tem outras técnicas mais sofisticadas, quando o intervalo entre das amostras ele varia, ele aqui é um T sobre M, e tem ainda a opção que usa feedback, que também é algo mais sofisticado, né? Você usa as decisões, tem um filtro e realimenta isso aqui e, de alguma forma, você melhora o desempenho. Então, tem lá um exercíciozinho lá no livro do LaTeX, que depois eu vou passar aí para vocês fazerem algumas modificações nisso aqui. A gente tem lá uma constelação 16 QAM, então são 16 símbolos. Os símbolos são transmitidos a cada T segundos. É usado um pulso do tipo cosseno levantado e você tem um multipercurso com 2 raios. Então, é aquela ideia, né? Você poderia ter algo assim e algo aqui desse tipo que resultou no que está aqui. Então, esse é o seu H. Então, você entra mandou um G aqui e vai ter lá do outro lado o seu Hzinho, do outro lado, né? Aí tem as questões aqui da simulação. Vocês estão vendo aqui o pulso, que é o pulso do cosseno levantado. Então, aqui, né, note que nós não estamos usando o pulso retangular. Se a gente fosse usar um pulso retangular, era algo assim, né, retangular. Só que esse aqui, retangular, tem uns problemas com o espectro. Então, você manda aqui um cosseno levantado. Note que ele tem um atraso de 4 unidades aqui de tempo, porque ele precisa ser causal, né? Isso, os sinais que a gente manda na prática, eles são causais, eles começam do zero. Então, meio que você pega aqui, dá um atraso e corta a cauda dele aqui, para poder transformar isso numa boa aproximação. Então, às vezes, 3, 4 unidades aí de tempo é suficiente para isso aqui ficar legalzinho. Então, foi o que foi feito aqui. Tem nessa simulação, gera esse pulso, né? E aí, né, você usa esse pulso base para produzir os sinais QAM. Então, aqui tem números complexos. O que essa rotina faz gera números aleatórios lá na constelação. Vai ser 16, então tem 1 mais J, depois 1 mais 3J, tem o desse lado e assim vai. Vai ter 16, né? Faz isso. Aí depois você pega esses pontos, convolui com o pulso aqui, o seu cosseno levantado, e aqui você gera a sequência de sinais modulados. Aí em QAM, né? Vai ter para vocês terem uma ideia, tem o espectro desses sinais. E na hora que passa ele num canal limitado em banda, não vai ter muita diferença, porque eles já são otimizados para não terem aquela cauda fora.
Prosseguindo, aí vai ter essa questão do multipercurso da resposta do canal, né? E note que esse aqui, isso daqui vai ser o seu Hzinho de T, na hora que bota o tal do multipercurso. Então, note que ele tem o que se esperaria, que é essa parte aqui principal, mas aparece esse outro camarada aqui que está perturbando as coisas, que vai ser o seu multipercurso, né? O efeito nocivo, né? Então, aí vai ter as contas, né? Aqui algumas visualizações, que bagunça tudo, ali o diagrama do olho. Em termos de probabilidade de erro, isso aqui era um canal AWGN, que é tudo bonitinho. Sem equalizador, você tem o que está aqui em cima. Quase tudo é errado. E na hora que você bota o equalizador, as coisas melhoram, mas ainda não fica o canal AWGN, né? O seu objetivo era trazer as coisas para cá. Ainda não chega nesse ponto. Talvez, né, usando algum tipo de equalização mais sofisticada, você consiga, por exemplo, trazer uma curva para cá, né? Mas esse tipo de equalização do erro médio quadrado que ela trouxe aqui para esse ponto que está colocado. Então, antes da equalização, os símbolos meio que estão tudo misturado, você ia errar sempre, mas depois que equaliza, aqui você começa a ter algo mais próximo de uma constelação que é a M16. Quero mostrar só para vocês a questão pegar aqui o código do equalizador. O código do equalizador não tem nada assim de tão sofisticado. O F aqui são aqueles símbolozinhos aquele vetor dos componentes. Então tem aqui a pseudo-inversa, tem uma matriz Z', né, uma transposta, aqui com o Z, aí você gera aqueles somatórios daqueles termos RZ, tem aqui RZ1, RZ2 e tal lá, do um lado, na hora que faz um produto desse, né, aí tem o DVEC, que é o vetor dos dados que você tem aqui, né? E aqui achou o filtro e depois aplicou o filtro aos dados aí que você tem. Então, o objetivo aqui foi usar uma parte da sequência que você obteve aqui. Então, entre os dados, você pegou uma partezinha, uma parte de treinamento, botou isso aqui no vetor DVEC, botou esse vetor DVEC aqui, achou os termos do filtro e depois aplicou o filtro aos dados todos, né? Então, você aplicou os dados a Z1. Z1 é que tem todos os dados. É o sinal mais o ruído. E depois aí é a decodificação, é aquele negócio das regiões de decisão. E aí, no final, né, conseguiu equalizar o seu sinal. E é o que está aqui, né? Então, é um exemplo bem interessante, está feito aí em MATLAB, aí, que tem muita coisa pronta, mas são coisas simples, né? São operações com matrizes inversas, pseudo-inversas, que você pode pegar e usar isso para fazer essas contas. Então, nós vimos que não melhorou muito, né? Não melhorou muito isso daí. E pode ter algumas situações que piorem ainda mais. Então, tem uma técnica aí que vem tomando
a dianteira nesses sistemas modernos, que é a comunicação com multiportadores. Então, você diz, que sistemas modernos usam isso daí? Várias versões do Wi-Fi, a TV digital também, né? Aí, né? Os modems do tipo ADSL que tinha em casa, né? Que o pessoal não está mais usando aí, né? Todos eles usavam essa abordagem com multiportadores. Então, qual vai ser a ideia de multiportador? Eu vou ver aqui se tem uma figurinha. Vou pegar a figurinha, depois eu volto aqui para o beabá todo do negócio, né? Às vezes é melhor a gente ver o final do que o começo. Pegar aqui, né? A figura aqui do final mesmo, para poder visualizar a ideia. Olha, esse aqui do exemplo que foi colocado, né? Isso aqui é a resposta em frequência do canal. Então, com aquelas coisas de multipercurso, é como se eu tivesse ouvido o quê? Você tem aqui a sua frequência, o seu F, né? Lá. E você começou aqui a contar do zero e note que ele está fazendo essas coisas, né? Isso aqui é a sua resposta em frequência. Claramente, isso aqui não é um canal ideal. Então, quer dizer que se você estiver usando algo nessa faixa aqui, vai ser bem atenuado. Já se você estiver usando algo aqui, ele vai ter pouca atenuação. E o problema maior, né? Se você estiver usando todo o espectro, você está misturando as suas componentes. Vai ter componente que vai ter mais atenuação do que outra, e na hora que isso misturar, vai gerar uma bagunça geral. Então, qual é o objetivo do OFDM? Ao invés de usar todo esse espectro de uma vez, eu vou dividir essas coisinhas em pedacinhos. E, mais ou menos, num pedaço desse, você nota que o espectro ele não sofre muita variação, né? Então, dentro de um pedaço desse aqui, dentro de um pedacinho desse, ele é razoavelmente constante. Então, a ideia do OFDM é você fazer essa divisão de modo que aqui dentro o canal se aproxime de um canal ideal. O que é um canal ideal? É aquele que a função de transferência é constante. Então, o que é que você faz? Você divide aí o seu espectro, né? Se o seu espectro for muito irregular, lá do seu canal, você divide em muitas. Se ele for mais ou menos regular, você não precisa dividir em muitas aí para obter o desempenho adequado. A justificativa disso aí nós vamos ver direitinho nas próximas semanas, quando eu falar um pouco para vocês de teoria da informação, né? Mas por hora, o que vai ficar para vocês é que isso faz uma mágica. Isso vai fazer uma mágica, porque isso daqui, né? Vou pegar lá voltar lá a telinha lá dos canais aí que a gente estava vendo, né? O que é que isso vai fazer? Na hora que você divide o seu espectro aqui em pedacinhos e com a técnica OFDM, é como se você pegasse, transformasse isso daqui em vários canaizinhos AWGN operando em paralelo. Então, isso daqui, né, vai ser
equivalente a uma estrutura dessa, né? Então, um canal altamente irregular vai ser transmitido aqui em N canais AWGN. E os canais AWGN são os que têm os melhores desempenhos que a gente teria, né? Então, o que o FDM faz, na realidade, é isso daí. É essa mágicazinha. Então, eu vou voltar aqui alguns slides, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é a técnica e não se preocupem muito com a questão matemática aqui das matrizes, né? O ideal é que veja aqui pelo menos essa noção do conceito. Então, o canal da gente vai ser caracterizado por essa função de transferência H de Z, e muitas vezes você não conhece esse canal. O que você conhece, em geral, é a ordem dele, o L. Então, pega aqui, né, o que é que tem aqui? Se for pegar uma soma de termos de K igual a 0 até L. Então, você teria H de 0, o primeiro termo, né? H de 0, Z elevado a 0, que é 1. Aí, mais aqui teria H de 1, Z elevado a menos 1, até o termozinho lá, o H de L, Z elevado a menos L. E o que é que vai caracterizar o canal? Vai ser esses termos, né? H de 0, H de 1, até o H de L. São os termos aí que são desconhecidos e que, se você conhecê-los, você consegue caracterizar o canal. O que é que a técnica OFDM ela faz? Ela permite que o transmissor lide com os efeitos da interferência entre símbolos, né, com esse conhecimento parcial do canal. Então, você não precisa conhecer os termos H, mas você precisa ter uma boa estimativa só do L. E isso aí, né, sabendo disso, a técnica se vira e você consegue ter um bom desempenho. O que é que vai ser preciso para essa técnica? Você vai usar várias portadoras, você chama isso aqui de multiportadoras ou subportadoras, também é um termo aí que se usa, né? Você fala em 100 subportadoras. Então, o que é que você está fazendo? Você está dividindo o espectro aí, né? E você poderia pensar numa subportadora, ou como se você dividiu o seu espectrozinho, né? No meio de uma divisão dessa, você vai ter um centro, e isso aqui você teria uma subportadora FI, né? Você pensa aí, se você tem uma banda de 1 MHz e você tem 1000 subportadoras, aí você pega 1 mega dividido por 1000, você tem 1K. Então, cada subportadora dessa vai ter uma bandazinha de 1 kHz. Aí. Então, você faz isso e esses sinais, né, você vai querer, eles vão ficar confinados nessas subportadoras. E a ideia é que elas sejam escolhidas, né, de uma maneira que esses sinais eles sejam ortogonais no domínio do tempo. Então, você vai fazer isso, né, e com essa ortogonalidade você vai conseguir separá-los. Né? Aí. Então, o TS vai ser o meu intervalo de símbolo, aí normal convencional, então tem lá um intervalo de símbolo. Já no OFDM, né, na hora que a gente faz essa divisão, o tempo do símbolo vai ser N vezes o intervalo do símbolo. Aí vamos pensar, isso aqui é importante a gente
dar uma olhada aí sobre isso, né? Deixa eu até pegar isso aqui. Vamos pensar aqui um pouco, né? Então, imagina aqui que você tem uma situação em que você está usando todo o seu espectro, né? Então, você, num intervalo aqui de frequência, você está colocando aqui o seu intervalo aqui de símbolo de duração TS, ele está ocupando aqui toda a sua banda de frequência. Se você está agora com a situação em que você pegou, dividiu isso daqui em pedacinhos, então você pegou aqui uma banda W e dividiu aqui em pedacinhos W sobre N. O que é que vai acontecer, né? Nós sabemos aquela relação que se você reduz na frequência, você expande no tempo. Então, para algo ficar confinado a uma banda dessa aqui, você vai ter que aumentar o intervalo dele, né, do símbolo no tempo, por N vezes. Então, o que é que vai acontecer, né, se a gente fosse pensar? Se está aqui usando um intervalo de duração TS para mandar aqui um símbolo. E esse símbolo está usando toda esta banda, toda essa frequência. Aqui eu vou nessa situação, né? Que for pensar, né? Cada camaradinha desse aqui vai estar colocando um símbolo. Então, se nós pegarmos aqui as contas, você vai ter N. Então, você vai ter N símbolos num intervalo de N TS segundos. Então, o que é que você está fazendo na hora que você faz essa mistura? É como se você pegasse agora, no domínio do tempo, um intervalo NTS, e aqui vai ter uma mistura de N símbolos aqui dentro, né? Nesse intervalo aqui, que eles estão misturados aqui no tempo, mas no domínio da frequência, eles estão separados. Então, do ponto de vista de eficiência, é a mesma coisa, né? Você aqui usou um símbolo para esse intervalo, aqui você usou N, né, o seu, né, num intervalo de NTS, né? Então, de qualquer forma, aqui vai ser, em todos eles, ou nesse caso ou nesse outro, vai ser 1 sobre TS, a sua taxa de símbolos por segundo, né? Mas é importante aí entender um pouco essa diferença. Então, aqui, né, está falando dessa questão do tempo, o intervalo do símbolo do FDM ele vai ser maior, aí a gente não pode fazer mágica. Se estreita no domínio da frequência, você vai ter que expandir no domínio do tempo. Nós temos as separações em frequência, elas vão ser múltiplos do T, aqui, está colocado, para poder garantir que eles sejam ortogonais, aí, né? E o que é o sistema OFDM? Isso aí a gente vai ver direitinho, né? Você tem aqui uma sequência de símbolos, são valores complexos, lá da sua constelação. Depois, você faz uma conversão serial para paralelo, você transforma isso aqui num vetorzinho paralelo. Depois, você faz a transformada de Fourier discreta inversa. Isso aqui é I de inversa. DFT é a transformada de Fourier discreta.
Isso aí no software, normalmente você faz a FFT. O MATLAB, ele vai fazer a FFT, a transformada de Fourier rápida. Aí tem a transformada de Fourier rápida direta e tem a transformada de Fourier rápida inversa. Então, vai ser isso aqui que ele vai fazer, né? Essa transformada de Fourier, ela pega um vetor e transforma em outro vetor. Adiciona uma coisa chamada de prefixo cíclico, que é o que faz aí a técnica funcionar. Depois você transforma isso aqui em serial, né? Então você vai ter, colocou símbolos aqui na entrada, você vai ter aqui de novo símbolos aqui nessa saída, e aí transmite esses seus símbolos, né? Então vai passar aí pelo canal, depois você remove esse prefixo que foi colocado aqui, faz uma conversão serial para paralelo, faz a transformada de Fourier direta. Então, aqui foi feito para transmitir, você fez a inversa, aqui você fez a direta, e aqui você tem o Z. Né? O Z é o símbolozinho que toma a decisão. Né? Então, aqui é o sisteminha que está sendo utilizado, né? E a ideia agora é a gente ver que isso daqui realmente funciona. Mas o FDM é essa ideia que está colocado aqui. Então, primeiro, né, se começa com a representação do canal. Então, o canal de ordem L está aqui representado, né, os termozinhos H. Aqui está falando de resposta em frequência. Então, resposta em frequência você faz o Z igual a 1 elevado a J ômega, né? Um J ômega. É o que está colocado aqui, o ômega como o 2πf, que é a resposta em frequência. E a gente vai fazer, né, a transformada discreta de Fourier disso. Então, a transformada de Fourier discreta desse camarada é o que está colocado aqui, né? Então, aqui a gente tem uma representação, uma correspondência entre os termozinhos de Hzinho do canal de resposta ao impulso, e aqui o Hzão no domínio da frequência, o Fourier do Hzinho. Né? Tem isso daqui, função periódica, a representação do canal discreto, e aqui algumas formas aqui de representação matricial dessa estrutura. Então, tem o Z lá, que você recebe em função dos termos do canal, em função dos símbolos, e eles são colocados nessa forma matricial que está aqui. Né? Então, tem isso daqui. Na hora que a gente introduz o prefixo cíclico, que nada mais é do que você pegar e substituir esses termos que estão aqui por uma repetição de uns termos que já tem, o que é que vai acontecer? Você meio que arruma essa matriz, você transforma essa matriz que a gente tinha antes numa forma estruturada. Então, aqui é uma reordenação das matrizes, o Z aqui na saída, que tem aqui a entrada, né? O ruído, e aqui os termozinhos do canal. Note que apareceu aqui essa estruturazinha de matriz triangular, que é boa para fazer conta, e tem umas diagonais aqui que fazem a mágica do negócio. A gente pode ainda introduzir um termo chamado de WN, é só uma exponencial complexa, e fazer as coisas, né, essas estruturas em função desse W. E aí, né, transformada de Fourier direta e inversa, o que se tem, né, eu vou passar logo para a estrutura, é que pode pegar a matriz do canal e meio que, na hora que aplica esse WN elevado a menos 1, que nada mais é do que uma representação de
matricial da transformada discreta de Fourier, você vai transformar a estrutura, né, do canal numa matriz diagonal. Note que aqui, ó, apareceu aqui uma matrizinha diagonal. Então, tem o ganho do canal 0, o ganho do canal aqui tá canal 1, até o ganho aqui desses canais, né? E isso aqui fez uma estrutura de uma matriz diagonal. De forma que o seu canal, ele pode ser representado por uma estrutura lá, V1 inversa, a matriz diagonal e aqui essa estrutura direta. Então, isso aqui é o Fourier inverso. Vou pegar. Isso aqui é o Fourier direto. E aqui apareceu uma matriz diagonal. Então, a ideia é o quê? É fazer essas brincadeirinhas, operando agora desse lado, para poder você conseguir ter uma estrutura desse tipo aqui direta. Então, é isso que o FDM faz. Se a gente for olhar, esses são os símbolos lá que eu recebo, é os ex, eles vão ser o quê? Isso daqui vezes o que você mandou, né? Isso aqui vai ser os símbolos que você mandou, mais o ruído. E agora, né, você vai manipular essa estrutura de forma que tenha lá o que você está querendo. Então, você vai colocar a informação nesse vetorzinho STIL, que vai ser dessa forma, né? E no final das contas, vou pegar, né? Deixa eu pegar aqui a estrutura. A gente vai chegar a essa estrutura que está aqui, né? Vai ser o canal equivalente. O canal equivalente, ele vai ser uma matriz DH, que é uma matriz diagonal, vezes os símbolos que você está mandando, mais o ruído. Isso aqui nada mais é do que um canal AWGN. Um canal AWGN. Quer dizer, não é um canal AWGN, são N canais AWGN. Então, cada uma dessas componentezinhas vai ser dada uma constante vezes o seu símbolo que você está mandando, pode ser um mais J, um menos J e assim por diante, mais o ruído. Aí, né? Você faz isso daqui, né? E a gente teria a estrutura do FDM. Então, cada canalzinho, subcanal desse, né? Cada Nzinho desse aqui, é conhecido como uma subportadora. Um vetor com N símbolos OFDM é chamado de quadro OFDM ou OFDM frame. E aqui a gente tem uma estrutura de como essas coisas funcionam, né? Como é o equivalente. Então, eu teria que pensar, eu mandei um símbolozinho da constelação lá, né? O que é que aquilo dali, né? Vamos pensar numa situação aí com N igual a 4, por exemplo. Então, é como se eu tivesse podendo, né? Naquela do QAM 16, né? Vamos lá, QAM 16. Cuidado para não misturar as coisas. QAM 16. QAM 16. Né? QAM 16, você tem o Kzinho igual a 4. Então, são 2 elevado a 4 que dá o 16. Então, cada símbolo são 4 bits. Então, você pega lá, né? Um negócio desse aqui. Né? Eu vou pegar uma estrutura aqui de dar exatamente os 16. Vai ser o meu bloco aqui de uma vez. Então, imagina aqui, eu tenho um QAM 16
tenho aqui um sistema com n igual a 4 subportadoras, aqui. Então, eu vou fazer essa estrutura que está aqui. Eu vou pegar aqui 16 bits, né? Então, lá, né, deu um bloquinho, isso aqui, isso aqui. Então, isso vão corresponder a 4 símbolos. A gente poderia colocar aqui um S1, o S2, o S3 e o S4. Tá aqui, né? Então, esses 4 camaradas eu jogo aqui nessa entrada. Tu vai ter esses vetorzinhos, S1, S2, S3, S4. Aí vai ser como se um passasse aqui pelo canal 4, outro pelo canal 3, outro pelo canal 2 e outro pelo canal 1, somasse cada um o seu ruído. Aí eu recebi lá na saída o Z1, Z2, Z3, Z4, e depois eu vou pegar isso aqui e vou observar na constelação de novo e vou tomar a decisão. É isso que o negócio está fazendo, né? Então, eu estaria, né? Se a gente fosse pensar aí, eu estaria transmitindo 16 bits de uma vez, usando esse esquema, né, aqui com 4 subportadoras. Eu estaria mandando 4 símbolos aí, né? Aí cada símbolo é como se tivesse codificado em uma frequênciazinha específica, mas no tempo esses negócios aí eles estão misturados, né? Então é isso que é a técnica do FDM. Aí tem aqui as continhas que você vai fazer, né? Serial paralelo, depois transformada de Fourier inversa, depois aqui adiciona o prefixo cíclico, passa o paralelo de novo, aqui é o canal, remove o prefixo e faz isso e resolveu. E essa estrutura é equivalente ao que está aqui. Então, o que é que você precisa agora para poder recuperar o S que você está querendo, né? Você só precisa se desfazer desse H aqui, né? Porque aqui tem uma espécie de uma aplicação ou uma atenuação. Então, a equalização vai ser algo bem simples para recuperar. Eu vou pegar aqui o que está aqui, né? Se tinha aqui o canal, é só você pegar e dividir pelo termo o inverso. Se você multiplicou por H de N, você vai fazer o quê? Dividir por H de N. Aí você vai ter o S mais o ruído. E aí você toma a decisão e recupera aí o seu símbolozinho. Esse daqui, né, é a equalização no FDM. Vê que é uma equalização bem mais simples do que lá os outros casos, né? Lá no um equalizador do tipo do TSE, você tinha que pegar lá e fazer aquelas operações de filtragem lá meio sofisticadas para poder ver, né, o que você conseguia fazer, dependendo como é que o canal afetou os seus dados ou não. Aqui, a equalização ela consiste só em dividir pelo ganho HN. Então, você faz isso e toma a decisão e recupera lá o seu sinal. Então, o negócio é esse, né? Fazer o seu sistema aqui resultando nisso, né? Mas o FDM é o que está aqui nesse diagrama de blocos. Envolve a transformada de Fourier inversa, a adição de um prefixo cíclico para poder aquelas matrizes ficarem no formato adequado. Depois aqui é com o canal e depois aqui
você faz aí a operação inversa, remove o prefixo, faz transformada de Fourier direta e está feito, né? Não tem muito mais o que fazer, são operações rápidas e os sistemas aí têm um bom desempenho. Então, a única coisa que você precisa fazer agora é obter fazer uma estimativa desse H. Então, você pode pegar e usar alguns símbolos para poder treinar o sistema. Então, você treina, você estima isso, e uma vez que você tem, você vai lá e recupera os seus sinais. Isso daí é usado na prática, como eu falei para vocês, tem essa modulação DMT, que é o que tem lá no ADSL, lá, que era usado. Ele é uma variação do FDM, mas o FDM o transmissor, ele possui informação de cada subcanal. Então, essa aqui é bem interessante, né? Então, imagina que você tem uma estrutura dessa. Isso aqui é o seu canal, né? Aqui. Você sabe que você dividiu e que tem canal melhor do que o outro, né? Cada subcanal tem uns subcanais melhores. A gente for olhar, esse aqui é bom, esse aqui é bom, né? Porque tem isso aqui, né? Esses aqui já não são tão bons, mas os melhores são esses. São próximos aqui de um ganho constante, ganho bom e tal. Então, o que é que o DMT você pode fazer? Diz, olha, em cada canalzinho desse, eu vou usar uma modulação, uma constelação QAM diferente. Num canal melhor, eu uso um QAM com mais bits. E no canal pior, eu uso um QAM com menos bits. Então, um canal bom desse, eu poderia usar um QAM 64. Num canal ruim desse, eu poderia usar aqui só um com 2, né? Um BPSK, por exemplo, aqui. Por que é que ele pode fazer isso? Porque nesse caso, no DMT, o transmissor ele vai possuir essa informação, não é o receptor. Então ele pode pegar, né? De posse dessa informação, ele diz, olha, o canal melhor eu transmito mais bits. O canal pior eu posso transmitir menos bits. E é isso que é pena que a gente está usando hoje em dia tudo fibra, né? Não dá para você rodar muito esses testes direitos, mas é algo que eu observava bastante, que quando eu tinha rede ADSL, o que é que o modem fazia no começo? Ele faz uma estimativa, ele faz um procedimento de teste, que ele faz essa estimativa do que vocês estão vendo aqui, né? do espectro do canal. Aí ele faz essa alocação de bits aqui, né? Mais bits para o canal melhor, menos bits para o canal pior. Só o que acontecia, às vezes o canal variava, né? O que é que o canal podia variar? Imagina aí que você está com algum tipo de ruído na linha, oxidação, como era o que tinha o caso aqui em casa, quando tinha um vento, né? Um vento lá, dava uma mexida lá nos cabos, aí o que é que fazia? Bagunçava esse canal todinho. Então era como se de uma hora para outra, ele, ao invés de estar desse jeito, ele podia variar desse jeito. Aí mudou tudo, né? Você está mandando mais bits agora por um canal que ficou muito ruim. Então, você vai errar mais. Na hora que você começa a errar muito, aí o modem vai entender que a situação dele ficou ruim e vai reiniciar para poder obter uma nova estimativa. Aí o que acontecia? Eu ficava com o modem sempre reiniciando, né? Porque ele ficava sempre tentando procurar qual era a melhor estimativa para aquele momento, né? Mas, tirando
esse cenário aí adverso que acontecia, né? É uma ideia bem interessante, né? Porque você pode pegar e otimizar, né? Você está alocando as coisas de uma maneira que você maximiza a razão sinal ruído média, né? Você vai procurar atingir o melhor desempenho possível. Aí tem as formas de alocação de potência, né? Então, a ideia é que poderia ter uma modulação em cada um dos subcanais aí, está trabalhando com isso. Aqui a gente tem um exemplo lá, também outro exemplo lá do livro lá, tem uma constelação 16 QAM, o L lá do canal é 5, o FDM ele tem 32 suportadores e tem o uso do prefixo cíclico, né? Ele vai usar FFT para implementar a DFT, o algoritmo rápido. Então, aqui você está dividindo as coisas os dados que você tem em 32 blocos, poderia estar pensando dessa forma. O canal está aqui, os coeficientes do canal, né? Então, o Fourier do canal, vou pegar aqui para ter a representação no domínio da frequência. Deixa eu ver só, que depois ele usa aqui o gráfico, né? Vai ter várias funçõezinhas aqui para poder colocar as coisas de serial para paralelo, então você vai ter que arrumar as coisas em vetores, tudo direitinho, né, o que está colocado, né? E aqui propriamente, a gente for colocar a simulação do OFDM, né? Então tem a aplicação da FFT, deixa eu ver aqui, né? Já foi dada aqui nos dados, IFFT a transformada de Fourier inversa, aqui, né? IFFT, isso aqui foram os dados seus aí a gente for lembrar, né? Tem uma partezinha lá do sistema, né? IFFT tem o prefixo cíclico, aí depois você transmite lá o sinal, e aí depois você vai fazer as operações de volta, né? As operações de volta vai ser a FFT, aqui né? Aquela matriz diagonal, a inversa, tá? Aqui da matriz diagonal é a sua equalização. Então, a gente for pensar aqui, isso aqui é a equalização, porque é que você está multiplicando por 1 sobre o H, aqui, 1 sobre o Hzinho, e depois aqui é só a decodificação. Você está vendo lá no espaço de sinais de quem é que ele está mais perto. E pronto, aqui já está feito, né? As operações do AFDM foram feitas com a IFFT e a FFT. Pronto. Depois tem o cálculo aqui da probabilidade de erro de bit. Aqui a resposta em frequência do canal, isso aqui é o seu canal. Note que tem umas aqui que são piores do que outras aqui que são melhores, tem um ganho mais elevado, né, esse ganho aí. E tem aqui mostrando, né, isso daqui é a gente considerando tudo, né? Então você nota que tudo tá o que está colocado aqui, mas tem os canais melhores, os subcanais melhores. Aqui tem o subcanal 1, subcanal 10. Esse subcanal 10 aqui ele é muito bom. Você vê que os pontinhos estão bem próximos, eles não estão espalhados. Isso aqui está mostrando que esse canal aqui tem um bom desempenho. Se a gente for olhar, ó, canal 10, quem é canal 10 aqui? Canal 10 é esse, tem os valores aqui mais elevados. Canal 1, né? Canal 1, ele não é tão bom, esse desse daqui, né? Não é tão bom aqui.
E um dos piores é esse canal 15, que é o que está colocado aqui. Canal 15, ó, note como eles já estão espalhados. Então, se a gente for pegar uma média de todos os canais, você vai ter o que está colocado aqui, mas tem canais melhores do que os outros. Então, o que o DMT faz é dizer, ó, ao invés de você pegar e usar aqui o QAM16 para todos eles, você podia pegar esse aqui, nesse subcanal 10, que é o melhor que tem, você poderia usar um QAM 256, por exemplo. Ao invés de 16, você usava 256 símbolos, ou podia usar um 64, o que você quisesse, né? E num desse que é pior, aí você poderia ver, você poderia deixar o 16 aqui, ou aqui, ou uma coisa mais sensata, 4, né? De forma que no global, na hora que você pegasse assim, no geral, fosse calcular a sua probabilidade de erro, você tivesse a probabilidade de erro mínima, né? Então aqui tem as curvas, vamos olhar. Esse aqui é o canal ideal. Esse daqui de cima é quando você usa todas as subportadoras, né? Aqui é todas, as 32. E esse daqui é quando você não transmite nada nas 5 piores. Então você desabilita as 5 piores. Note que você melhorou o desempenho, né? Você está errando menos. Consequentemente, se você está errando menos, aí você tem um desempenho melhor. Então é a ideia aí de usar o OFDM. Se o subcanal, né, a subportadora, estiver muito ruim, você não usa ela, né? Ou não usa ela. E se ainda se puder usar algo como a DMT, você bota ela para transmitir as piores, né, para transmitir a menor quantidade de bits possíveis, né? Você não vai jogar recursos em algo que está muito ruim. Então, hoje em dia, eles estão aumentando essa quantidade de suportadores. Você pega aí depois a gente pode dar uma olhada nas especificações desses sistemas novos. Eles começaram com essa técnica com poucas subdivisões, né, por limitações de técnicas, né, mas hoje eles conseguem, né, aumentar isso aí para muitas subportadoras e com isso, né, consegue usar aí o máximo do espectro disponível da melhor maneira possível. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês relativo à equalização e OFDM. O que eu posso dizer é algo que é necessário hoje em dia, né? Não tem nenhum sistema que você possa operar no mundo real sem fazer esse tipo de operação, porque o AWGN, o ruído branco, ele só existe só na teoria, na prática os canais têm um bocado de imperfeições, tem isso daí, aí quando pega fibra ótica tem às vezes uns efeitos de não linearidades que complica ainda mais. Aí tem um monte de coisa que aparece na prática, né, que acaba limitando aí o desempenho dos sistemas. Então, essa aí é o FDM, a divisão de frequências ortogonais, que você divide o espectro em subportadoras. Isso aí é uma das técnicas de bastante uso atualmente, né? Eu acho que talvez na sexta geração está se cogitando aí mudar para alguma coisa diferente. As coisas de usar frequências não ortogonais,
aí, mas aí outra história, né? Meio que ainda está sendo o paradigma atual, né, desses sistemas. Então, o que é que ainda a gente vai ter para frente, para concluir esse curso? Eu vou mostrar para vocês, nas aulas que vêm, um pouquinho de teoria da informação, para entender um pouco da questão das capacidades, né, os limites. Quantos bits eu poderia transmitir num canal desse aqui, né, em teoria, né? Aí, né, qual é a melhor maneira de você comprimir a informação? Isso aí é coisa com teoria da informação. E aí, né, para encerrar o curso, a gente falaria ainda de códigos. Então, qual é o cenário que está pintado aqui? Você, quando imagina estar num ponto de operação desse, você erra com uma determinada probabilidade de erro. Então, vai ter erro, né? Então, se pensa, se for um negócio desse aqui, pegar um ponto desse aqui, é 10 a menos 3. Então, um em cada 1000 símbolos aqui, um em cada 1000, está errado, né? Aí você diz, o que é que você faz com o erro? É erro e pronto, né? Bem, né? A ideia é que você consiga recuperar esse erro, né? Porque já pensou, você está assistindo televisão lá e todo o quadro aí que você está vendo está vindo com erro, né? Isso aí não é bom. Então, introduz normalmente uma nova camada aí, né? Que vai trazer essa curva ainda mais para cá, né? Ela, com o código, ela vai ficar melhor, né? E você vai acabar errando ainda menos. Essa é a ideia dos códigos. Aí, pronto, né? A gente vendo, já viu, equalização FDM, a noção de pouco de teoria da informação e uma noção de códigos. Vai estudar aqui código. Aí a base dessa disciplina estaria completa e aí a gente pode passar aí para os procedimentos finais, porque pelo menos vocês vão conseguir aí entender uma especificação de um sistema, né? Entender, dizer, olha, aqui ele usou tal código porque esse cenário aí está um cenário com mais erros, então ele fez isso, ele sacrificou uma coisa em função de outra, né? Esse sacrifício e aí teria a noção. Bem, isso eu não sei aí se os senhores aí presentes têm alguma consideração. São uns assuntos assim meio um pouquinho complicados, mas eu costumo sugerir na abordagem, primeiro você olha o que o negócio faz, né, e depois aí se precisar vai para as contas, né? Precisar vai para as contas, porque às vezes para fazer as contas você precisa entender um pouquinho, né? Mas eu acho interessante, né? Que já estão naqueles tópicos mais avançados. Eu não sei aí as disciplinas aí que vocês estudaram, mas essas coisas aqui elas têm muitas semelhanças com a parte de processamento digital de sinais. Tudo vai ter filtro, vai ter Fourier, né? Todo processamento digital de sinais que está envolvido aí no meio para poder realizar essas operações e depois isso aí vai estar embutido em algum hardware que faz essas operações muito rápidas, né? Dentro de chips aí, por aí vai, né? E né, quem produz os melhores chips hoje em dia com um desempenho mais satisfatório é que está faturando dinheiro aí no mundo. Então é isso, pessoal. Então, aí devo colocar alguma coisa aí e aviso a vocês quando colocar. E aí a gente pode se encontrar aí na próxima terça-feira aí, né? Na próxima terça-feira, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.